Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Marcelo Garcia e você está no canal onde aprendi mecânica de scooter à distância de um clique. Chegou aqui pra mim uma Honda Lead, mas pensa uma pessoa que destruiu a scooter. Parece que ela tem raiva da scooter, né? Vou mostrar pra vocês a situação que ela tá. Então pessoal, chegou essa Honda Lead aqui de um inscrito do canal. Ele disse que comprou de um rapaz que não cuidava absolutamente nada dessa scooter. E realmente dá pra ver que não cuidava mesmo. Isso aqui vai ser uma caixinha de surpresa, porque tem muita coisa aqui pra arrumar. Tá toda estragada. E deixa eu mostrar pra vocês como que tá aí, ó. Olha o visual dela, bem sinistrão, né? Esse adesivo aí. Acho que ela trabalhava com monitoramento. Bom, primeiramente vocês estão vendo aqui dois pneus, porque tem que trocar o pneu que tá... Acabou, ó. Olha o estado. Tá até parecendo a lona aqui já. A tampa do CVT não tem um parafuso. Não sei se dá pra ver lá em cima, lá. Falta tudo. Filtro de ar também, faltando parafuso. E olha o barulho que tá na roda. Consegue ouvir? Rolamento, né? Também vi bastante coisa errada aqui. Olha a folga do manete. Um parafuso lá em cima, olha só. Parafuso que nem é daí. Desse jeito. Bom, enfim, tem muita coisa para fazer, muita mesmo, que eu vou ter que fazer por etapas. Tirar a frente, ver o freio, caixa de direção, depois vamos abrir lá o CVT todinho, trocar os rolamentos da caixa redutora e acompanha aí que tem bastante coisa, bastante surpresa. Vamos ver como que ela vai ficar no final. Vou dar uma geral nela aqui para vocês verem. No final vamos ver como que ela vai ficar. Olha só o barulho que faz quando vai dar partida. Vocês vão se assustar. Meu Deus do céu. Melhor nem continuar porque vai quebrar. Certo? Então, bora desmontar. Eu não quero dar a impressão que toda vez que eu falo que tudo fora de lugar, que as outras oficinas não fazem um serviço de qualidade. Mas está tudo fora de lugar. Olha esse cabo, tem que passar aqui dentro. E não tá. Olha o parafuso que colocaram aqui, ó. Nem pega. Olha a folga do manete. Nem freio tem. Esse aqui parece um anzol, ó, que entortou. Rapaz, que carniça, hein? Mas vai ficar nova. Bom, acabei desmontando ela, não filmei os detalhes, mas olha a situação que tá essa Honda Lead. Lamentavelmente, quem pôs a mão nela é um... Bom, olha só o estado que ela tá. Vamos começar aqui pela frente, olha isso. Aqui é a parte do tanque. Com certeza removeram esse motor. Olha o chicote que fizeram com ele. Deram um nó aqui em cima. E não passa por aqui, passa lá por baixo. Tem vazamento de óleo para todo lado. Aqui também. A parte do CVT vazando bastante óleo no retentor. Olha lá, o retentor danificado, vazando óleo. Cheio de marca de batida no retentor. Meu Deus do céu, que situação. Aqui a polia secundária. Tá colada aqui a arruela. Lamentável o estado dela, viu? Do outro lado como que tá. Parte da fiação, aqui do chicote. Vamos verificar tudo isso daqui. Vamos fazer a limpeza, depois começar a trocar as peças necessárias aí.
pessoal, olha como tá ficando, hein? Desmontei toda a frente, troquei o retentor da bengala, o óleo também foi trocado, feito uma limpeza geral, olha como ficou, pastilha nova, e comecei a limpar os componentes elétricos e a parte da frente aqui. Manutenção geral no freio combinado. Olha a diferença como ficou limpinho agora, estava tudo encardido. Trocado o fluido de freio, olha o manete, perfeito. Agora limpar do meio para trás, onde vamos fazer a maior manutenção, que é a troca do pré-filtro e os rolamentos do motor. Dá trabalho, hein? Mas tá ficando boa. Dá para acreditar que isso aqui algum dia passou por manutenção? Seco de graxa. Foi difícil até separar no meio. Olha como tá isso aqui. E fazia manutenção numa oficina aí, aqui em São Paulo. Isso aqui tava cheio de graxa, a tampa. Ali estão as peças. Olha como que montaram sem o slider. Olha o que aconteceu num dos apoios aqui, ó. Aí pessoal, como tá ficando após uma limpeza detalhada do chassi. Vocês viram como que tava. Já consegui arrumar o chicote que tava dando nó aqui no meio. Passei ele aqui pelo lugar certo, na lateral. Limpei aqui a conexão dos fios. Olha a diferença. Bem melhor do que tava, né? Porém tem uma coisa grave aqui. Está misturando água com óleo. Então alguma coisa interna aí grave. Tanto que as mangueiras aqui estão todas estufadas, todas inchadas, por causa do óleo que ataca. Outro detalhe, que eu abri a caixa do filtro de ar. E cadê o filtro de ar? Não tem nada. Tava só a tampa assim, ó. E sem nada dentro. Olha como tá de areia. E essa areia foi tudo lá para dentro do motor. Só o que é hoje você comprar uma scooter usada. Tudo sucata. Bom, fiz o máximo que eu pude aqui. É isso aí. Agora montar o restante e trocar os rolamentos aqui da caixa redutora. Consegui tirar com muito custo a roda aqui do local. E isso aqui estava cheinho de óleo, porque o retentor do eixo da roda está vazando. Então todo o óleo da transmissão veio aqui para dentro. Eu acabei limpando e percebi também que esse cubo aqui quebrado. Aí colocaram essas arruelas de encosto para essa parte não encostar lá no fundo. Que gambiarra, hein? E os dentes aqui do estriado já estão gastos. Está bem folgado aqui na parte do eixo. Bom, agora eu vou abrir aqui e separar para trocar o retentor. E essa com certeza está sendo a pior scooter que eu já peguei de todas que vieram aqui. Olha aí o lubrificante que temos dentro. Água. Olha isso, pessoal. Nada de óleo. Só água. E uma goma aí também. Meu Deus do céu. Não sei se vou pegar mais para fazer. Tá aí, pessoal, a montagem da caixa de transmissão. Infelizmente tem um retentor rasgado
que é o do eixo da polia secundária. Temos que providenciar ele. Mas o resto está finalizado. Acabou a folga. E aquele barulho também de rolamento seco. Está super macio. Só posso colocar o óleo quando tiver o retentor. Agora eu vou trocar o pneu e fazer a montagem. E aos poucos ela vai ganhando forma. Recuperei aqui o plástico que estava todo esbranquiçado e troquei o retentor do virabrequim. Agora é novinho. O camarada prefere gastar um tubo de cola para tentar vedar o retentor entre essa chapa protetora do que trocar o retentor. Estava todo estragado. Eu estou esperando chegar esse daqui e para poder fazer a montagem aqui da transmissão. Olha aí como o pneu novo, como que ficou. Olha, tá sem barulho agora. Motor totalmente limpinho. Olha a diferença que tá. Outra coisa, né? Agora eu vou trocar o óleo dela e completar o líquido do radiador. Olha só que interessante. Tirei aqui para trocar o óleo pelo lado do filtro. E cadê o óleo? Nem uma gota. Aí. Cheio de resíduo aqui na parte do filtro. Quando eu falo que o motor está condenado, tá aí a prova. Vamos ver aqui ligar para ver como que vai estar o barulho disso daí. Pessoal, vocês não acreditam o que aconteceu. A moto prontinha, vocês viram aí montada, arrumei o chicote, arrumei tudo, pronta para entregar. Coloquei o óleo no motor, o óleo saía por baixo como se não tivesse nem a tampa do óleo embaixo. Aí não dava para entregar a moto desse jeito, né? Aí eu fui verificar quem fez esse motor já foi refeito, né? A retífica nele. Montou faltando parafuso que segura a carcaça. Olha aí, tive que tirar o motor do chassi e abrir o motor no meio. Vocês vão ver como que tava isso daí. Olha, gente, tive que tirar fora o motor, abrir ele no meio. Tava várias coisas irregulares aqui. Faltava parafuso. O principal dele, esse e esse aqui, ó. Esse outro maior. Que não tinha. Então vazava óleo por baixo aqui do motor. Depois estava aquela imundícia aqui, sujeira. Então eu abri aqui a carcaça. Olha, limpei tudo por dentro. Tava uma crosta aqui de óleo seco. Por andar sem óleo, né? Arrumei a parte do virabrequim. Essa chapa que tem aqui nele tá... Essa chapa defletora de óleo que tem aqui no virabrequim estava toda amassada. Tive que recuperar porque não estava lubrificando aqui a parte da biela. Olha aí como ficou tudo limpinho, tudo novo outra vez. E agora eu vou fazer a montagem correta aqui, com os parafusos que estavam faltando, a cola adequada, e montar aqui para ficar bom, para poder entregar essa Honda Lead. Olha, isso aqui foi uma reconstrução, não foi um reparo nem uma manutenção. É reconstruir de novo, incrível. Vocês vão acompanhar como que monta esse motor. Vou fazer o aquecimento aqui do alojamento do rolamento para dilatar um pouco, para entrar com mais facilidade. Passar um pouco de óleo aqui para facilitar. Tá bem quente. Super quente. Encaixar a primeira corrente de comando. Essa é a parte mais complicada da montagem, o resto é tranquilo.
Aí pessoal, encaixou sem muito esforço. Perfeito no lugar. Bem, esperar esfriar para montar a outra parte. Hora de passar cola. Não aquela porcaria que estava aqui que não vedava nada. Isso aqui é cola de R$100 a bisnaga. Cola top. Atenção com os pinos guias. Tem que estar os dois aqui. Agora fazer o fechamento. Já passei óleo no rolamento. A cola bem uniforme. Pronto, fechado. Agora é só colocar os parafusos corretos, que não tinha nenhum. Quer dizer, não tinha nenhum. Tinha dois principais. Esse maiorzão aqui que não tinha. Esse aqui que vai no meio da bomba de água e de óleo também não tinha. Aí como que ficou? Tudo torqueado com 1,2 kg. O excesso de cola aqui expulsou para fora. Depois limpamos. E olha aí, todos os parafusos no lugar. Faltava esse e esse daqui, ó. Tava faltando. Por isso que o óleo corria aqui por baixo. Agora vamos colocar a guia, corrente de comando e montar o cilindro. Pessoal, esse motor aqui vazava tanto óleo que chegou a rodar sem uma gota de óleo. E o resíduo que ficou criou uma crosta, tanto aqui na parte de cima do pistão. Aqui é carbonização normal, né? Eu vou acabar de limpar. Mas os anéis travaram aqui nas canaletas. Ficou travado. Então eu consegui deixar no descarbonizante, consegui soltar um anel. Tirei o anel raspador também para limpar e o anel principal de compressão aqui de cima. Então tá ficando bem limpinho. Vou terminar de fazer essa limpeza para poder montar aqui no cilindro, que também estava super carbonizado. Já tirei a junta velha, fiz a limpeza de tudo. Tá ficando bom. Nunca esquecer de encaixar bem a trava do pino do pistão, lubrificar bem com óleo na hora de encamisar e também a posição da marca IN virada para cima da entrada do combustível. Então bastante atenção nisso daí. Então eu vou encaixar aqui o cilindro. Os pinos guias estão aqui. Tem que passar a corrente de comando. E fazer o alinhamento aqui dos anéis com a camisa. Sem forçar, tudo com calma, para não quebrar os anéis. Já encaixou, pronto. Agora é só movimentar aqui para ver se o pistão está rodando. Olha lá, o pistão está ok. Vamos deixar em PMS. Deixa eu passar um pouco de óleo.
aqui em PMS. Agora fazer a montagem do cabeçote. Gente, a maior dificuldade que eu tive hoje foi de achar os pinos guias da estrutura aqui do comando de válvula. Não tinha. Uma dica aqui, ó, quando for colocar a porca dos prisioneiros aqui do cabeçote, passar óleo aqui na rosca e onde vai a porca, para não dar o falso torque. Vamos apertar isso aqui por igual. Sempre em X, um pouquinho de cada um. Tá bem apertado. Conferir o aperto aqui da coroa do corrente de comando. E ver se está na marca de sincronismo. É importante essa marcação de referência na engrenagem da corrente de comando ficar vertical, paralela aqui à carcaça do cabeçote. E aqui no magneto, a letra T, onde está marcado aqui em verde, fica alinhado com esse pontinho aqui, ó. Não sei se dá para pegar. Tem uma letra T ali que quer dizer top, que é o cilindro em PMS. E aqui tem que ficar alinhado. Está perfeitamente alinhado. Agora podemos colocar o esticador da corrente de comando. Para colocar o esticador, tem que tirar essa tampa de cima dele, um parafuso, e recolher o êmbolo que faz o tensionamento aqui em cima da corrente. Então, pegar uma chave de fenda bem fininha e vou girar um parafuso que tem lá no centro dele, no sentido horário. Veja que o êmbolo vai se recolhendo e ele fica travado. Vamos colocar a junta nova, uma junta metálica. Fazer o encaixe aqui. Depois vamos destravar o êmbolo. Acabei de fazer a montagem aqui do cabeçote, dei o torque, coloquei a tampa, fiz a regulagem de válvula 0,10 para admissão, 0,12 para escapamento. Agora estou montando aqui conjunto bomba de água. Olha aqui a engrenagem nova. Vou mostrar para vocês como que estava montada aqui a velha. Olha aqui, um dente quebrado e aqui atrás totalmente estragada. Olha a diferença da nova, como que é e como que estava. Aqui o dente. Essa engrenagem plástica trabalha direto na engrenagem do virabrequim, então tem que tomar cuidado para encaixar, para não remontar o dente na hora que apertar quebra. Então fiz a montagem aqui da engrenagem, a linha de plástico vai aqui e ela que vira a bomba de água, o eixo. Esse aqui é o eixo da bomba de óleo, tocado por essa engrenagem plástica, e a corrente transmite a rotação para outra engrenagem que vira a bomba de água. Olha aí como que é. Agora tem que fazer a montagem aqui no alojamento dela, que é aqui dentro. Um enorme trabalho recuperar aqui a carcaça da válvula termostática. Olha ela lá dentro. Então quando a moto é fria, a água circula por esse tubo. E olha como está corroído.
esse motor usava água pura, sem aditivo. Então corroeu toda a parte interna aqui, inclusive a tubulação aqui. Vamos tentar aproveitar. E aqui está a hélice da bomba d'água. Então quando o motor está frio, circula por esse pequeno cano, passa aqui por dentro e volta para o motor. Quando o motor se aquece a 90 graus, a válvula termostática abre e a água começa a circular por esse tubo, que aqui é onde vai para o radiador. Então já recuperei tudo isso daqui, deu um trabalho enorme. E agora vamos montar. Não se esqueça dos pinos guias, um aqui e outro no bloco. Que vai aqui. Esse maior, com uma argola de cobre, ele vai aqui onde tem essa setinha, que é o parafuso de sangria. Torcer para não dar vazamento aqui nesse ponto, porque está bem corroído esse tubo. Esse aqui está pior ainda, eu nem mexi porque se mexer não monta mais. E as mangueiras estão inchadas porque estava misturando água com óleo. Agora montar a parte do estator e o restante dos componentes. Colocar o magneto, tem que alinhar o rasgo da chaveta com a chaveta aqui no eixo. Veja que peça interessante. Esse aqui é o acabamento aqui da ventoinha e também o suporte do radiador que vai aqui nessa parte. Aqui tem uma ligação onde é o bocal de abastecimento do óleo por aqui, e ele se junta com essa abertura na carcaça do motor. Então tem um anel O-ring aqui, tem que prestar atenção se ele está em boas condições para não dar vazamento. Então essa peça vai aqui em cima e ela faz o fechamento aqui da parte da ventoinha. Agora vamos encaixar o radiador. Mas antes eu vou mostrar onde vai a vareta do óleo. Aqui vai o radiador, dessa forma. Olha aqui o local de encaixe, aqui na parte do tubo da válvula termostática. Aqui tem um anel de vedação de borracha, substitua ele, mesmo que aparentar está bom.
Isso vai evitar dor de cabeça depois de vazamento de água. Então, só fazer o encaixe aqui, alinhar com os furos. Acabei de encaixar aqui a capa do radiador. É só encaixar, não tem segredo. E apertar aqui os 3 parafusos. Está montado. Agora vamos montar o escapamento. Vou aproveitar também para checar as escovas do motor de partida. Estão boas. O induzido eu fiz uma limpeza. Testei aqui o coletor. Tá bom. Limpei também a parte do ímã, do magneto. Passei uma graxa na bucha lá do fundo. Agora é só fazer a montagem. O ruim é colocar as molas aqui no lugar. Aí pessoal, está encaixado. A gente inventa uma técnica, né, para poder montar isso. Ver aqui se não está dando curto em nenhum lugar. Tá ok, está funcionando. Agora é só colocar o ímã. Tem que ter cuidado para pôr o ímã, senão ele puxa de volta isso daí e sai tudo. Agora vamos fazer o teste se está funcionando bem. Vou ligar numa fonte. O negativo vai aqui na carcaça, em qualquer lugar aqui do parafuso. E o positivo está funcionando. É que a fonte é fraca para ele. Mas está ok. Pessoal, montei todo o motor no lugar. Liguei toda a fiação aí. Já coloquei óleo, líquido de arrefecimento. Tudo em ordem. Agora vamos dar a primeira partida. Ver se funciona. Primeira partida, hein, gente? Tá gelado o motor. Perfeito! Perfeito! Olha aí, nada batendo.
Deixar funcionar um pouco aí, aquecer. Ver se não dá nenhum vazamento. E bora montar as carenagens. E aí pessoal, como ficou a restauração? Olha, perfeito, todos os parafusos da tampa do CVT no lugar. Tudo ok, tudo limpo. Olha aí o estado que ficou o motor. E pior que vocês viram no vídeo, já estava montado. E eu fui colocar o óleo começou a cair por baixo. Depois eu comecei a investigar e vi que não tinha parafuso na carcaça do motor, faltava várias. Então tive que tirar o motor do lugar, abrir no meio, corrigir um monte de irregularidade que tinha dentro dele. E agora ficou novo outra vez. Aqui o líquido de arrefecimento. Tudo perfeito. Esse lado aqui. Tiramos aqueles adesivos feios que estava aqui, ó. Já vou colocar o banco, terminar a carenagem. Olha aí como que ela ficou. A roda limpa. E vamos dar uma volta para testar. Vocês vão acompanhar comigo. Eu tinha feito um vídeo de encerramento, mas depois daquilo lá, a moto começou a apresentar um vazamento de água do radiador. Verificar, era bem na junção do cilindro e o cabeçote. Eu fiquei pensando o que poderia ser e tive que desmontar tudo de novo o motor, porque o cabeçote estava empenado. Eu não verifiquei isso na montagem. Tinha uma corrosão, porque essa scooter usava água comum no radiador e não aditivo. Então corroeu as galerias, abrindo um enorme buraco, e acho que ela ferveu em algum momento aí com o ex-proprietário e empenou o cabeçote. Fizemos o preenchimento, fizemos a planagem do cabeçote, remontamos de novo com a junta original e ficou ótima outra vez. Olha só como que ela ficou. Mas eu te falo, hein, deu um imenso trabalho. Eu vou te falar, essa é a scooter que mais me deu trabalho de todas que eu já peguei. Mas felizmente concluímos aí o desafio. Peço desculpa aí ao senhor Edson, que é o proprietário da scooter, pela demora. Ela ficou quase um mês aqui comigo. Nesse meio tempo eu acabei adoecendo, mas fomos fazendo aí da melhor forma possível e ela está perfeita para ser entregue a ele e dando uma sobrevida para ela. Ela está com 90 mil quilômetros, pode rodar aí mais 90 mil tranquilo agora. Está tudo revisado, tudo perfeito. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, dá um apoio aí no canal. Vamos fazer mais conteúdos para vocês sobre scooter, como se monta, detalhes, defeitos, tudo isso daí. Um grande abraço e temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Conto com vocês, até lá, até mais.